Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui. E o Paulo, há pouco tempo atrás, disse que era um problema, era um risco, era uma temeridade. E eu estou me sentindo da mesma forma que ele, apesar de não ter a experiência que ele tem nesse tipo de situação. Quando eu comentei com alguns colegas que eu viria para um fórum liberal, falar sobre reforma agrária, alguns disseram, pô, mas o que você vai fazer lá? Eu falei, vou falar sobre reforma agrária porque é justamente nesses espaços onde a informação sobre reforma agrária não é mais divulgada, não é mais circular, é que se faz necessário falar sobre essa questão. Então, antes de partir para enfrentar a questão que nos foi colocada, reforma agrária, avanço ou retrocesso, eu queria fazer algumas ponderações para tentar qualificar um pouco melhor a discussão. A primeira se refere à questão do MST. O MST foi um movimento social, porque do ponto de vista conceitual e teórico, o movimento social não se institucionaliza, e o MST se institucionalizou. Mas a questão central é que o MST não é o portador da bandeira pela reforma agrária. A bandeira pela reforma agrária é uma bandeira de toda a sociedade brasileira, uma vez que isso consta na nossa Constituição. Então, o MST não é o principal, não é o único porta-voz da reforma agrária, e, no entanto, mais do que o próprio Estado, é o MST que ganha as páginas dos jornais, que ganha a grande mídia, como se falar de MST fosse falar de reforma agrária. Outra questão que tem que ser levada em consideração é da legitimidade de determinadas ações. Quando o MST ocupa um centro de pesquisa e destrói laranjais, como a gente viu há pouco tempo na televisão, isso não tem nada a ver com a reforma agrária. A reforma agrária, tal qual o INCRA vem construindo há mais de 20 anos, é o que está previsto na Constituição. Então, existe um conjunto de ações que o Estado vem colocando em prática no sentido de fazer intervenção fundiária como forma de promover o desenvolvimento, inclusive o desenvolvimento, como foi mencionado aqui hoje, como liberdade, não tem nada a ver com as ações do MST. Então, isso tem que ficar claro. Outro ponto associado a isso diz respeito à questão da violência no campo. A violência no campo pode ser percebida como um desdobramento de questões agrárias muito antigas. Não necessariamente tem uma vinculação objetiva com a reforma agrária. O Alexandre citou o INCRA aqui na fala dele, e quando a gente vai olhar a atuação do INCRA no processo de criação de assentamentos rurais, mais de 70% dos assentamentos são criados dentro da mais tranquila rotina administrativa. Não há ocupação, não há conflito, o INCRA faz a parte dele, eventualmente não faz como deveria fazer, e desapropria, o proprietário é indenizado na forma da lei, título da dívida agrária pela terra e dinheiro em dinheiro pela benfeitoria. Então, a questão da violência na reforma agrária, por um lado, na questão agrária, por um lado, ela é fruto das ações descabidas do MST, que compromete, inclusive, uma trajetória muito antiga dos movimentos sociais em defesa da reforma agrária. Em defesa do que é a reforma agrária? É da intervenção do Estado na estrutura fundiária como forma de promover o desenvolvimento. Outro elemento associado à questão da violência seria aquilo que o Zé de Souza Martins chama do poder do atraso. Quando a gente vai olhar os fatos mais recentes que comoveram mais a sociedade brasileira do ponto de vista da violência no campo, eu posso citar dois. O assassinato da irmã Dorothy e o assassinato dos fiscais do Ministério do Trabalho no município de Unai. São exemplos de violência no campo que não tem relação nenhuma com a questão da reforma agrária. A ocupação que o MST faz de áreas produtivas, de centro de pesquisa, é um problema de justiça, é um problema de polícia. A reforma agrária é algo que vai além do MST, que vai além de determinados movimentos sociais. E, finalmente, para tentar enfrentar a questão mais importante,
O MST é hoje um movimento que se internacionalizou. Ele faz parte de uma holding de movimentos sociais que se subordina à chamada via campesina, incorporando inclusive, para o caso brasileiro, de um conceito de campesinato, de campesino, né, que não cabe muito bem para a nossa realidade. Bom, enfrentar a questão colocada pelo IEE, reforma agrária, avanço ou retrocesso, é muito simples. Avanço. Sempre. Por quê? Inclusive do ponto de vista liberal. Quando eu contraponho reforma agrária, avanço ou retrocesso, eu tenho que pensar assim, o que existia antes da reforma agrária? O que existia antes do assentamento? Existia um latifúndio improdutivo. No Brasil, nós não temos, né, a prática do processo de expropriação. Já? Nós temos a prática do processo de desapropriação. Então, o assentamento, com toda a dificuldade, ele representa o futuro. Um pouco mais cedo, eu estava conversando com alguns amigos, estava falando só para fechar e depois a gente vai para o debate. Um latifúndio, que não produz nada, consome X metros de arame para ser cercado. Se eu pego esse latifúndio e transformo em 30, 40, 100 propriedades rurais, eu vou gastar muito mais arame para cercar essa propriedade. Logo, ao fazer um assentamento, eu dinamizo a indústria do aço. E isso, né, essa é a grande questão. Essa é a grande questão. O latifúndio, antes de ser assentamento, ele não produzia nada, né? Então, último ponto. A gente se esquece que boa parte dos agricultores que fazem a pujança da agricultura brasileira são agricultores que tiveram a possibilidade de serem empreendedores por ação do Estado na democratização do acesso à terra. Os planos de colonização dos anos 60, que garantiram a marcha para o oeste, foram formas de intervenção do Estado na estrutura fundiária, que criou, né, um conjunto, uma massa de agricultores, que hoje são os agricultores que fazem, né, o superávit da agricultura. Então, a reforma agrária, ela é virtuosa quando feita pelo Estado e na forma da lei. A Constituição, desde 88, ela estipula quais são os mecanismos do Estado para fazer reforma agrária. O presidente Fernando Henrique Cardoso criou o Banco da Terra, que é uma política complementar às ações de desapropriação. A grande questão da reforma agrária, que leva à violência, que leva à falta de informação, é a incapacidade do Estado de fazer aquilo que deve ser feito. Seja do ponto de vista de garantir as desapropriações e a criação dos assentamentos na forma da lei, seja para impedir e coibir os abusos daquele que, empunhando a bandeira da reforma agrária, fazem algo que não é aquilo que a sociedade como um todo espera.